apregoado para julgamento e você acompanha ao vivo direto do plenário. Bom dia a todos. Declaro aberta a 14ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário Luiz Tumimatsu para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 22 de maio de 2013, presidente do ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Apregoado os seguintes processos: ação direta e constitucionalidade, recursos extraordinários e recurso ordinário e mandado de segurança. Consulto, senhores ministros, se há alguma divergência em relação à ata. Não havendo, declaro-a aprovado. Senhores ministros, comunico a vossas excelências que estão presentes neste plenário os alunos das seguintes instituições: Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e a UPF, Faculdade Anhanguera de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, igualmente. Sejam todos bem-vindos e que esta sessão lhes seja extremamente proveitosa. Senhores ministros, recebi comunicado da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos informando que o ministro Luiz Fux completará o primeiro biênio, não é? Na condição de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Temos, portanto, que proceder na nova eleição. Eu peço ao ministro Theory, não é? Que funcione como escrutinador. Eleição. O candidato está colocando outra vontade. Voto é livre. Senhor presidente, são 9 votos, 8 votos indicando o ministro Luiz Fux e 1 voto indicando meu nome. Quero dizer que não fui eu. Não fui eu. Fux é de uma elegância tão grande que comunicou que estava todo mundo à vontade para não votar nele. Primeira vez que vejo. Infelizmente, temos que proclamar a eleição de Sua Excelência. Eleito, portanto, o ministro Luiz Fux. Ministra Rosa Weber, podemos chamar o processo que foi transferido da pauta de ontem para hoje? Recurso extraordinário número 627.815, que tem como recorrente a União e como recorrido Incepa Revestimentos Cerâmicos Limitada.
Vossa Excelência tem a palavra. Feito com sustentação oral. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, recurso extraordinário interposto pela União por alegada violação dos artigos 149, parágrafo 2º, inciso 1 e 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento à apelação e à remessa oficial em mandado de segurança impetrado por Incepa Revestimentos Cerâmicos Limitada, com o objetivo de resguardar suposto direito à desoneração do recolhimento do PIS e da CONFINS sobre as receitas advindas da variação cambial relativa a operações de exportação. Vejam, Vossas Excelências, de novo, decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em exame, de novo, mais uma vez, artigo 149, parágrafo 2º, 1 e 150, parágrafo 6º da Constituição da República. E também PIS e CONFINS, base de cálculo, só que não aqui os valores decorrentes da transferência de CMS a terceiros, mas sim sobre as variações cambiais ativas. A Corte de Origem asseverou não haver dúvidas acerca da imunidade das receitas auferidas em operações de exportação, pois a Emenda Constitucional 33 de 2001 elevou ao status de imunidade constitucional a isenção já prevista em normas infralegais através do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. O acórdão recorrido resultou na seguinte ementa: tributário, PIS/CONFINS, receitas financeiras provenientes de exportação, isenção, imunidade. A isenção do PIS e da COFINS, incidente sobre as receitas decorrentes de operações realizadas na vendas de produto para o exterior, elevada ao status de imunidade, através da Emenda Constitucional 33 de 2001, também alcança a variação cambial desses valores. Nas razões do presente recurso ordinário, fundamentado no artigo 102.3, alíneas A e B da Constituição, discute-se a extensão da norma de imunidade e da competência tributária da União para instituir contribuições sociais nos termos da norma constitucional do artigo 149, parágrafo 2º. Sustenta a União a constitucionalidade do artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118 de 2005, asseverando que o seu artigo 3º só não poderá aplicar-se aos casos já cobertados pelo manto da coisa julgada. Ressalta que a expressão contida no texto constitucional, receitas decorrentes de exportação, não autoriza a interpretação extensiva pretendida pela parte autora, advertindo que, a prevalecer a pretensão tese da autora, teríamos de admitir que a imunidade constitucional introduzida pela Emenda Constitucional 33 alcançaria também as operações que se sucedem ao ato de exportar, como, por exemplo, a incidência da CPMF relativamente ao lançamento de débito em conta corrente. Ao final, a recorrente requer o provimento do recurso a fim de que seja sanada a contrariedade apontada e restaurada a constitucionalidade dos dispositivos constitucionais acima referidos. SIC. Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, a recorrida pugna pelo não provimento do recurso. Indica que o Tribunal de Origem reconheceu o direito de não recolher o PIS e a CONFINS sobre essas receitas decorrentes da variação cambial positiva, originadas da exportação de produtos, pois essas estão amparadas pela imunidade conferida pelo precitado artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição. Recurso especial foi inadmitido na origem e, ao agravo de instrumento interposto, foi negado provimento pelo STJ. Admitido o recurso extraordinário, ver os autos a este tribunal, e a minha antecessora, eminente ministra Ellen Grace, manifestou-se pela existência de repercussão geral quanto à matéria, que nada mais é do que a exclusão da receita de variação cambial das receitas de exportação da base de cálculo do PIS/COFINS. Essa
repercussão geral da matéria foi reconhecida pela Corte por meio de seu plenário virtual. O Ministério Público Federal, no parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Wagner de Castro Matias Neto, opinou pelo desprovimento do recurso. Apontou que o fato gerador da contribuição ao PIS/COFINS se consubstancia na percepção de receitas, mas, quando essas receitas decorrem de exportação de mercadorias e serviços, não se sujeitam, segundo o parecerista, à incidência das contribuições citadas por estarem abrangidas pela imunidade do texto constitucional já referido. É o relatório, senhor presidente. Falará pela Fazenda Nacional, procurador Dr. Getúlio Eustáquio de Aquino Júnior. Excelência, tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, prezados colegas, senhoras e senhores. Como bem pontuado pela ministra relatora, cuido o presente debate de verificar se a imunidade da contribuição do PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes de exportação, consagrado no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, alcança as receitas resultantes da variação cambial, obtida essa variação nas operações de venda de produtos para o exterior. Para isso, é de se perquirir se as denominadas receitas resultantes de variação cambial poderiam ser acolhidas e entendidas como sendo receitas decorrentes de exportação. Com a devida vênia da opinião contrária, a União entende que não. E esse entendimento é calcado em alguns fundamentos que vislumbramos insuperáveis data vênia. De início, é necessário pontuar que as receitas decorrentes de exportação não se confundiriam com receitas decorrentes da variação cambial positiva, obtida nas operações de exportação, vez que essa última é efetivamente receita financeira e não receita de exportação. É certo que se pode extrair da legislação tributária a categoria receita financeira como grandeza distinta. Como exemplo, temos a Lei 9718, no seu artigo 9º, e a Lei 6404 de 76, no seu artigo 187. Nessa linha, as receitas financeiras são montantes dissociados daqueles outros que provêm diretamente das operações que se constituem o substrato inicial e que geram crédito, como na espécie, as vendas ao mercado externo, receitas decorrentes de exportação. Colhe-se, pois, que receita de exportação e receitas financeiras são grandezas verdadeiramente distintas, sujeitas a tratamento jurídico diverso, à vista de suas naturezas jurídicas díspares. A afirmação de que não se confundem fica evidente, excelências, quando nos reportamos à origem dessas receitas, as quais possuem nascedouro em operações jurídicas distintas. Com efeito, receita de exportação e receitas financeiras, em caso decorrente de variação cambial, se mostram como resultados advindos das operações de exportação e das operações de câmbio, respectivamente. Na exportação de mercadorias, vislumbra-se facilmente a existência de duas operações distintas. A primeira relativa à operação de compra e venda, realizada entre o comprador sediado fora do país e o exportador, mediante um contrato de exportação, e a segunda relativa à contratação de câmbio com instituição financeira devidamente credenciada pelo Banco Central do Brasil, mediante um contrato de câmbio. É exatamente nessa segunda operação onde se dão, ou podem se dar, as variações cambiais monetárias em função da oscilação da taxa de câmbio. Como resultado, surgem as receitas de variação cambial, classificadas como receitas financeiras pela legislação em vigor. Assim sendo, a receita de variação cambial positiva, receita financeira, que por sua vez advém de uma operação de câmbio, não pode ser considerada como receita decorrente de exportação, a qual é proveniente apenas e tão somente da operação de exportação em si considerada. Com efeito, a receita resultante da variação cambial positiva não está ligada diretamente ao ato de exportar. Ela não é inerente ao ato de exportar, pelo que a União entende que não poderia ser abarcada pela imunidade em voga. E são espécies jurídicas distintas porque tanto a Constituição como a lei assim as distingue. A Constituição cuida de tratar de receita decorrente de exportação, ao passo que a lei ordinária estabelece a regência sobre as receitas ditas financeiras. Portanto, o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Carta, ao determinar o alcance da imunidade da contribuição ao PIS e da COFINS às receitas decorrentes de exportação, não pode dar aso à interpretação que inclua também as receitas financeiras.
classificação na qual o artigo 9º da Lei 9718 inclui as variações cambiais positivas. Eu peço vênia ao Tribunal para uma leitura rápida do artigo 9º da Lei 9718. As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, serão consideradas, para efeito da legislação do imposto de renda, da CSL e da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso. A União entende que há uma crucial distinção, Excelências. O fato das receitas de variação cambial estarem vinculadas à exportação não as fazem receitas de exportação. Há mais um aspecto, senhores ministros. Uma vez que as receitas de variação cambial positiva se constituem receitas financeiras e não receitas decorrentes de exportação, cumpre consignar que a imunidade prevista no texto constitucional tem como alcance as receitas de exportação propriamente ditas e não a movimentação financeira da empresa exportadora, adjacente à operação de exportação. Ou seja, e não os ganhos financeiros advindos das variações cambiais. Essa Corte, ao se debruçar acerca do questionamento se a CSL, Contribuição Social sobre o Lucro, era detentora da imunidade do artigo 149, isso no precedente recurso extraordinário 564.413, firmou posição pela negativa de extensão da desoneração àquela espécie tributária, externando o reconhecimento de que, abro aspas, a imunidade encerra exceção constitucional à capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os preceitos regedores de forma estrita. Assim, no caso citado, o Tribunal consagrou interpretação no sentido da existência de postulado hermenêutico, segundo o qual os enunciados normativos constitucionais que veiculam imunidades devem ser interpretados de forma estrita. Por outro lado, constata-se que, mesmo emprestando uma interpretação restritiva ao conteúdo normativo do artigo 149, o objetivo do Constituinte, que é o de incentivar a atividade exportadora no país, e essa Corte deixou isso muito bem claro na assentada de ontem, quando apreciou o recurso extraordinário 606-107, o objetivo do Constituinte de incentivo à atividade exportadora se mantém absolutamente íntegro, na medida em que as exportações, de fato, não são tributadas. Em outras palavras, o que o mandamento constitucional pretende é estimular, por meio da desoneração, a operação de exportação. O possível surgimento de um direito de crédito em favor do contribuinte, que se mostra autônomo em relação a essa operação de exportação, é questão alheia à desoneração em si considerada. Calcado na interpretação sistemática e teleológica, surge no artigo 3º, inciso 2º da Constituição Federal, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de garantir o desenvolvimento nacional. Com o propósito de efetivar esse desenvolvimento, que tem o crescimento econômico como um dos seus pressupostos, a Constituição estabeleceu balizas voltadas ao comércio internacional, visando desonerar a atividade exportadora e garantir o indispensável aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Foi seguindo esse eixo de orientação que restou consagrado no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3, e também no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, ambos da Carta, o princípio do país do destino, segundo o qual, nas lições de Roque Antônio Carrasa, é aquele que, na transação internacional, deve ser tributada apenas uma vez, no país importador, com a consequente exoneração das imposições sofridas no país de origem, justamente para que não haja uma exportação do tributo. O mesmo princípio do país do destino, Excelências, a União entende que deve orientar a leitura do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, por imposição da necessidade de coerência e da unidade interpretativa da Constituição. Portanto, resta evidente que a imunidade sob exame tem um único desiderato de evitar a exportação de tributos, com a clara finalidade de assegurar que os produtos brasileiros não sejam submetidos à desvantagem competitiva frente aos concorrentes de outros países. Nessa perspectiva, não há na regra de imunidade a intenção de conceder aos exportadores qualquer ganho financeiro adicional que vá além da neutralidade tributária, ou, em outras palavras, que vá além da garantia de evitar a exportação de tributos embutidos nos preços dos produtos exportados. Sob essa orientação, foi promulgada a Emenda Constitucional 33 de 2001, que veiculou a referida imunidade, e conforme bem restou observado pelo eminente ministro Gilmar Mendes no voto proferido no julgamento do RS 564-413.
Dessa forma, parece inafastável a conclusão de que o escopo da imunidade em exame é restrito à realização da neutralidade tributária, sem garantir ao exportador qualquer ganho de origem cambial financeira. Não se trata, Excelências, de tentar amesquinhar a atividade, o regime jurídico constitucional de fomento à exportação, como essa Corte assentou ontem. Se trata apenas de reconhecer que esse regime constitucional de fomento também encontra limites, e esses limites estão justamente no alcance dos dispositivos constitucionais, que, no caso, estende a imunidade às receitas decorrentes de exportação. Assim, parece-nos irrefutável que só é consentânea com o texto constitucional a interpretação que conclui no sentido de que a norma em questão autoriza apenas a desoneração do produto exportado, na busca da realização da neutralidade tributária, fato que se realiza pelo afastamento das incidências das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico na formação do preço do produto exportado, sem ter a intenção de atribuir ao exportador qualquer ganho financeiro adicional decorrente da variação cambial. Já me encaminhando para o final, Excelências, e numa síntese conclusiva, portanto, a União entende que a imunidade do PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes de exportação não deve alcançar as receitas resultantes da variação cambial. Esse entendimento é lastreado fundamentalmente na constatação de que as receitas de variação cambial não se confundem com receitas de exportação, a partir de uma interpretação do campo de abrangência da imunidade, corroborada pela jurisprudência dessa Corte e consentânea com a finalidade teleológica da norma, que busca a desoneração do produto exportado com vistas à adequada realização da neutralidade tributária. Por tudo quanto foi exposto, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o recurso extraordinário da União pelas razões expostas. Muito obrigado. Quem vai falar agora? Eu agradeço ao doutor Getúlio Eustáquio de Aquino Júnior, procurador da Fazenda Nacional. Convido a somar à tribuna a doutora Anete Mair Medeiros, que falará pela recorrida. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador, senhores advogados, demais presentes. Como destacado pela ministra relatora, a recorrida teve assegurado pelo TRF da 4ª Região os seus direitos de não efetuar o recolhimento do PIS e da COFINS sobre as receitas da variação cambial positiva decorrentes da exportação de seus produtos ante a imunidade que lhe for assegurada pelo artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal. De início, a recorrida gostaria de já pontuar que pôde acompanhar pela TV Justiça, que fora reproduzida à noite, um julgamento semelhante que fora proferido por essa casa na sentada de ontem, que infelizmente não pude acompanhar presencialmente porque estava assistindo um leading case em que sustentava no STJ também na mesma data de ontem. Gostaria, logo de início, a recorrida de pontuar que, para a solução da presente controvérsia, basta a resposta a 2 indagações, Excelência. Quais seriam essas indagações? A primeira, o artigo 149, parágrafo 2º da Constituição Federal, abrange as contribuições destinadas à Seguridade Social? Pois a Fazenda sustenta que não. A Fazenda Nacional sustenta que esse dispositivo constitucional abarcaria apenas as contribuições de intervenção no domínio econômico. No caso concreto, sustenta a recorrida que esse dispositivo constitucional abarca também o PIS e a COFINS, ou se limitaria o dispositivo constitucional apenas às contribuições de intervenção no domínio econômico, como sustenta a Fazenda Nacional. A segunda indagação que a recorrida coloca à apreciação de Vossas Excelências é a seguinte: a imunidade prevista no dispositivo constitucional em evidência alberga as receitas decorrentes direta e indiretamente da exportação? Na hipótese dos autos, estaria incluída na imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, a receita da variação cambial positiva advinda da exportação? A receita
positiva da variação cambial, senhores ministros, evidentemente, ela não decorre de forma direta da exportação, mas sustenta a recorrida que ela decorre de forma indireta da exportação. São essas duas perguntas que respondem e solucionam a controvérsia ora posta à apreciação de vossas excelências. Dispõe o parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição Federal que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Da leitura desse dispositivo, senhores ministros, dissume-se, sem dúvida alguma, que as contribuições sociais, inclusive as destinadas à Seguridade Social, estão abrangidas pela imunidade em questão. Há muito, essa Casa sempre se posicionou no sentido de que o artigo 149 da Carta Maior abrange as contribuições sociais para o financiamento da Seguridade Social. Quando do julgamento do recurso extraordinário 138.284, o ministro Carlos Veloso afirmou, e eu gostaria de ler apenas um trecho pequenininho do voto do ministro Veloso, disse o seguinte, o ministro: o citado artigo 149 instituiu 3 tipos de contribuições: sociais, de intervenção, corporativas. As primeiras, contribuições sociais, desdobram-se, por sua vez, em contribuições de seguridade social, outras de seguridade social e contribuições sociais gerais. E mais, recentemente, há mais ou menos 4 anos atrás, quando da análise por esse plenário do recurso extraordinário 564.413, em que se discutia a extensão da imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º, a contribuição social sobre o lucro e a CPMF, embora a controvérsia não envolvesse exatamente o debate que se coloca agora à apreciação de vossas excelências, os ministros que chegaram a se manifestar sobre esse tema, como, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, afirmou expressamente que o artigo 149 abrangia, sem sombra de dúvida, as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. E, na sessão plenária de ontem, essa Corte, ao julgar o recurso extraordinário 606.107, embora a matéria debatida, pelo que dependemos do julgamento, não fosse exatamente idêntica a se discute agora nessa sentada, acolheu o voto da ministra Rosa Weber, vencido o ministro Toffoli, em que restou registrado no voto da ministra que o artigo 149 da Constituição alcança as contribuições sociais, dentre as quais, entende a recorrente, se inclui as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Noutras palavras, senhores ministros, na sessão plenária realizada na data de ontem e em vários outros julgados dessa Corte, esse plenário não fez nenhuma exceção à abrangência da imunidade prevista no artigo 149, parágrafo 2º do texto constitucional, excetuando qualquer espécie de contribuição que não estaria abrangida por esse benefício da imunidade. Superado esse aspecto, senhores ministros, qual seja, a imunidade prevista nesse dispositivo constitucional alcança, sem dúvida alguma, as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social, dentre as quais se encontram, a que estão no debate nesse momento, as contribuições do PIS e a COFINS, cumpre demonstrar que esse dispositivo constitucional também legitima a não incidência desses tributos sobre a receita da variação cambial positiva decorrente da exportação. Para tanto, a recorrida gostaria de fazer, de forma breve, em homenagem ao tempo, um breve histórico da legislação. Como se sabe, senhores ministros, o artigo 7º da Lei Complementar 70, de 1991, estabelecia a isenção da COFINS para as receitas decorrentes da venda de mercadorias ao exterior. Essa norma foi revogada pela Medida Provisória 2158, de 2001. Todavia, o artigo 14 da Medida Provisória Revogadora fixou a isenção de COFINS para as receitas de exportação. Por sua vez, o artigo 5º da Lei 7.714, de 88, também determinava que a receita de exportação poderia ser excluída da apuração da base de cálculo do PIS. Essa norma, igualmente, foi revogada pela Medida Provisória 2.158, de 2001. Igualmente,
o artigo 14, parágrafo 1º, da medida provisória revogadora, confirmou a não tributação pelo PIS das receitas de exportação de mercadorias. Por força da Emenda Constitucional 32 de 2001, a medida provisória continua vigente até o presente momento. Depende, senhores ministros, portanto, que as receitas decorrentes da exportação de mercadoria, desde a Lei Complementar 86, no caso da COFINS, e da Lei 9.004 de 95, em se tratando do PIS, sempre estiveram exoneradas da incidência dessas exações, e nunca se discutiu essa questão. Todavia, com a alteração da base de cálculo desses tributos para a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação adotada para as receitas, e estou lendo o texto da lei, mudou-se a legislação e mudou-se a base de cálculo desses tributos, que passou a ser a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte. Dessa forma, as receitas financeiras que não eram atingidas pela incidência do PIS e da COFINS passaram a integrar a base de cálculo desse tributo. Sendo assim, senhores ministros, passou a haver a incidência do PIS e da COFINS sobre a receita financeira. E, por isso, como a exportação materializa-se através de um negócio jurídico com uma prestação correspondente a uma dívida de valor inexoravelmente vinculada a uma variação cambial, positiva ou negativa, há de se observar o tratamento tributário que se dará a essa variação cambial, se ela ficará exonerada ou se ficará tributada, ou seja, se irá se aplicar a essa variação cambial, no caso dos autos, variação cambial positiva, há o benefício da imunidade previsto no artigo 149, parágrafo 2º, diante da alteração da base de cálculo desses tributos promovida pela legislação ordinária. Como se vê, senhores ministros, a variação cambial, no caso concreto, na operação de exportação, diferentemente do que vem sustentando a Fazenda, entende a recorrida que a variação cambial ela é parte integrante da prestação obrigacional. Não há que se falar em operação de exportação ao exterior sem que se tenha atrelado a variação cambial. Ela faz parte do preço da própria operação de exportação. Assim, senhores ministros, levando-se em consideração que, no caso concreto, a operação de exportação está vinculada a uma variação cambial positiva, que é considerada receita nos termos da lei, ela tende a estar necessariamente, entende a recorrida, vinculada à imunidade prevista no texto constitucional, artigo 149, parágrafo 2º. Entende a recorrida nesse sentido. Ou estaria correta a Fazenda a sustentar que não, que a imunidade só abrange a receita diretamente decorrente da exportação, estando de fora, não albergada pela imunidade, as receitas que decorreriam de forma indireta da exportação, senhores ministros? Qual seria a abrangência que pretendeu dar a esse artigo a Carta Magna ao conferir ao novo texto constitucional o termo decorrentes? Apenas a receita resultante diretamente da venda de mercadorias? Certamente não, senhores ministros. Se o termo constitucional pretendesse manter a imunidade no mesmo campo da isenção anterior, que já era prevista na legislação, entende a recorrida que ele manteria a letra que já estava prevista no texto constitucional, concedendo a isenção que apenas a imunidade que adviesse da exportação, sem introduzir o termo decorrente. Nesse sentido, a recorrida gostaria de citar que há vários julgados dessa Corte afirmando que não existem palavras inúteis na Constituição, a exemplo do entendimento que for adotado no julgamento da ação direta de constitucionalidade 3.506, no recurso extraordinário 660.541, em
que essa Corte entendeu que a Constituição não se vale de termos inúteis. Se a Constituição se valeu do termos decorrentes, se valeu para afirmar que todas as receitas advindas da exportação, e não apenas a receita de exportação, estaria atingida e albergada pela imunidade. O termo decorrente, Excelências, por certo, for utilizada pelo constituinte derivado como escopo próprio, qual seja, incluir na imunidade, além das receitas diretamente advindas das exportações, as receitas a elas atreladas, vinculadas, decorrentes. Sobretudo porque a variação cambial está intrinsecamente ligada à operação de exportação, as quais coexistem e dependem de suas existências simultâneas. Sem a operação de exportação de mercadoria, Excelências, não há que se falar na existência de variação cambial. Mais uma vez, Excelência, a recorrida gostaria de lembrar do julgamento ocorrido na sentada de ontem, o RE 606.107, em que se registrou que, na hipótese de se considerar o crédito de ICMS como receita, aqueles valores estariam abrangidos pela imunidade prevista no artigo 149 da Carta Magna, a qual deveria ser interpretada de forma teleológica nos termos do voto da ministra Rosa Weber. Com muito mais razão, senhores ministros, acredita a recorrida que há de se aplicar a imunidade à receita de variação cambial decorrente da exportação de mercadorias, na medida que intrinsecamente a ela vinculada. Assim, senhores ministros, acredita a recorrida que, uma vez albergada pela imunidade a operação decorrente de exportação, a receita da variação cambial positiva definitivamente não poderia ter outro tratamento, senão igualmente encontrar-se amparada por essa mesma imunidade. Então, senhores ministros, com essas considerações, a recorrida espera que seja totalmente improvido o recurso extraordinário da Fazenda Nacional, a fim de que seja reconhecido a imunidade conferida pelo artigo 149, parágrafo 2º do texto maior, as receitas auferidas pela atividade exportadora, bem como as receitas decorrentes da pré-existência da exportação, que, no caso concreto, seria a variação cambial positiva. Muito obrigada pela atenção dos senhores ministros. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Rosa. Presidente, senhores ministros. Leading case da controvérsia atinente à constitucionalidade da incidência da COFINS e da contribuição ao PIS sobre a receita auferida pelas empresas exportadoras por variações cambiais ativas, dada a imunidade das receitas decorrentes de exportação, objeto do artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição da República, que é expresso ao estabelecer que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Questão constitucional, repercussão geral reconhecida por essa Corte em outubro de 2010. Eu, de início, senhor presidente, consigno que a controvérsia acerca da imunidade das receitas advindas dessas variações cambiais ativa foi trazida de modo reflexo a essa Corte no recurso extraordinário 474.132 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, em cujo julgamento se assentou o entendimento de que a imunidade desse preceito do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, da Carta Constitucional não abrange a CSLL e a extinta CPMF. Transcrevo no voto que fiz passar a Vossas Excelências, no voto escrito, a ementa do acórdão lavrado à época. Mas registro que no mandado de segurança em que interposto este recurso extraordinário 474.132, a impetrante objetivava afastar a incidência da CSLL e da CPMF sobre as receitas de exportação, inclusive sobre as receitas cambiais ativa.
ativas. Mas, ao indeferir a pretensão da impetrante, este Supremo Tribunal Federal não enfrentou a imunidade das receitas cambiais ativas, pois, estabelecido o debate quanto à oposição da imunidade do artigo 149, parágrafo 2º, 1, aos tributos em questão, que eram a CSLL e a CPMF, e não quanto ao âmbito material da imunidade, que diz com o conceito de receitas decorrentes de exportação. Ao apreciar este recurso extraordinário, essa Corte decidiu que a imunidade não, por maioria de votos, não se aplicava à CSLL, por incidir sobre o lucro e não sobre a receita. E ainda decidiu que não se aplicava à extinta CPMF por incidir sobre as operações financeiras realizadas posteriormente à exportação e não sobre o resultado imediato da operação. Em outras palavras, julgou esta Corte que a imunidade do artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição Federal, somente tutela as receitas decorrentes das operações de exportação, não alcançando o lucro das empresas exportadoras. Isso porque se trata de imunidade objetiva, concedida às receitas advindas das operações de exportação, e não subjetiva, a tutelar as empresas exportadoras no que diz com o seu lucro. Eu transcrevo a ementa do recurso extraordinário 564.413, julgado naquela mesma sessão, que bem elucida o posicionamento que prevaleceu à época. Digo, por isso, que resta definir, no âmbito deste recurso, a questão relativa à imunidade das referidas variações cambiais frente à COFINS e à contribuição ao PIS. No julgamento dos recursos extraordinários antecitados, discutiu-se o que se deve entender por receitas de exportação. Conforme a compreensão prevalecente, receitas são os ingressos que a pessoa jurídica ofere e que se incorporam ao seu patrimônio, não se restringindo à noção de faturamento, que seria a receita obtida na alienação de mercadorias e ou na prestação de serviços, mas a abarcar também a receita, o produto das operações financeiras e de qualquer outra natureza, desde que revelador de capacidade contributiva. Exportação, por sua vez, segundo a compreensão dominante, é a operação de envio de bem ou prestação de serviços à pessoa residente ou sediada no exterior. O artigo 149, parágrafo 2º, 1 da Constituição, como se vê, refere-se às receitas qualificadas pela atividade de que decorrem. Receita decorrente de exportação é o ingresso proveniente de uma operação de exportação de bem ou serviço, sempre que se incorpore ao patrimônio da empresa exportadora. Dito isso, registro, mais uma vez, que o que se discute nestes autos é se as receitas das variações cambiais ativas podem ser consideradas como as receitas decorrentes de exportação, o que, aliás, foi muito bem colocado nas razões da tribuna, de modo a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência, assim, do PIS e da COFINS. Com todo respeito às compreensões contrárias, eu tenho que a resposta é positiva. Variações cambiais constituem atualizações de obrigações ou de direitos estabelecidos em contratos de câmbio. Estão compreendidas entre dois grandes marcos: a contratação, que é o fechamento do câmbio, com a venda para uma instituição financeira por parte do exportador da moeda estrangeira que resultará da operação de exportação. E a liquidação do câmbio, outro marco, com a entrega da moeda estrangeira à instituição financeira e o consequente pagamento ao exportador do valor equivalente em moeda nacional à taxa de câmbio acertada na data do fechamento do contrato de câmbio. No âmbito do tributário, as variações cambiais dizem-se, sabemos nós, ativas quando são favoráveis ao contribuinte, gerando-lhe receitas,
e passivas, quando desfavorecem, implicando perdas. As variações cambiais ativas originam, mais precisamente, receitas financeiras, incluindo-se no lucro operacional das empresas, nos termos do artigo 18 do Decreto-Lei 1598, de 1977, que eu transcrevo no voto. Dispositivo análogo consta da Lei 9.718, de 1998, que enquadrou as variações cambiais ativas como receitas financeiras para fins de incidência do imposto de renda, da CSLL e da CONFINS e da contribuição ao PIS/PASEP, como também transcrevo. Desde o advento da medida provisória 1858, 10, de 26 de outubro de 1999, convertida após sucessivas reedições na medida provisória 2158, 35 de 2001, utiliza-se como regra geral o regime de caixa na tributação das receitas cambiais ativas, a fim de superar as distorções que decorriam da aplicação do regime de competência, levando à tributação de receitas fictícias. É autorizada, no entanto, a opção pelo regime de competência, de modo que a empresa ofereça a tributação às variações cambiais intermediárias e, assim, evite a acumulação da carga tributária, ou aproveite, em cada competência, as variações cambiais passivas, deduzindo-as da base de cálculo da CSLL e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Aí digo, essa é a redação, e transcrevo, do artigo 30 da medida provisória referida, 2158. Para esclarecer a noção de variação cambial ativa, bem como a sistemática de contabilização das variações cambiais, sirvo-me de um exemplo fornecido por Sacha Calmon Navarro Coelho e Isabel Abreu Machado Derzi, nos seguintes termos. Ao realizar uma venda de $1 milhão, com o dólar avaliado a R$ 2,50, para ser paga em parcela única no 12º mês, a empresa registra, no momento em que foi firmado o contrato, um direito de receber R$ 2.500.000. Nesse momento, a empresa registra uma receita com vendas de mercadorias no mesmo valor. Contudo, o valor desta obrigação será mensalmente ajustado em função da variação do dólar, até o momento em que for realizado o pagamento. Se no mês seguinte o dólar sofrer variação positiva para R$ 2,60, o total do valor a receber registrado no ativo será aumentado para R$ 2.600.000, que representa a multiplicação do valor em dólares fixados no momento do contrato pela cotação da moeda norte-americana. Nesse segundo momento, a empresa passa a registrar em seu ativo o direito de receber R$ 2.600.000. A diferença apurada entre o valor do ativo no primeiro mês e o valor registrado no segundo, essa diferença de R$ 100.000, será registrada como uma receita de variação cambial. Mas isso não significa que a empresa irá necessariamente receber os R$ 2.600.000, já que o contrato só será liquidado no final do 12º mês. Prossigo eu. Percebe-se que as receitas advindas de variações cambiais ativas são consequência direta das operações de exportação de bens ou serviços, conjugadas à oscilação cambial favorável, qualificando-se como, a meu juízo, receitas decorrentes de exportação. De fato, o contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, estando diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, data vênia das razões sempre bem fundamentadas, expostas da tribuna pela União. Digo eu, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial consistente na troca de moedas.
o exportador vende a divisa estrangeira, que receberá do comprador a instituição financeira autorizada a operar com câmbio, a fim de receber o pagamento em moeda nacional. Em outras palavras, o exportador está obrigado a celebrar o contrato de câmbio, pois não se admite que receba o pagamento em moeda estrangeira. E se assim é, não vejo como, com maior respeito, endossar ou acolher a tese que compreende que essas variações cambiais positivas decorreriam, por configurarem operações cambiais, não se compreenderiam como operações decorrentes de exportação e, por isso, abrangidas pela imunidade. Prossigo dizendo que não é por outra razão que o Banco Central do Brasil, o Bacen, figura ao lado da Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, e da Receita Federal do Brasil como órgão gestor do Sistema Integrado de Comércio Exterior, SISCOMEX, instituído pelo Decreto 660, de 92, com o fito de integrar as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, mediante fluxo único computadorizado de informações. Essa conclusão, pela aplicação da imunidade, encontrou guarida no minucioso voto que o eminente ministro Gilmar Mendes proferiu ao relatar o recurso extraordinário a que me referi, 474-132, em que pese tem acatado o entendimento majoritário firmado momentos antes no julgamento do recurso extraordinário 564-413, ministro Gilmar ressalvou a sua posição pela aplicação da imunidade às receitas decorrentes de exportação frente à CSLL e, ao externá-la, defendeu a imunidade das receitas advindas de variações cambiais ativas nos seguintes termos, e transcrevo Sua Excelência. A aquisição de tais receitas, variações cambiais ativas, não está vinculada a qualquer operação realizada no mercado interno. Existe apenas em virtude do negócio jurídico realizado pelo exportador com o importador situado fora do país. A despeito do fato dessas receitas se originarem das diferenças decorrentes da alteração da taxa de câmbio, ocorridas entre a data do fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque da mercadoria, pode-se afirmar que elas sempre se vinculam à exportação. Cumpre salientar, continua Sua Excelência, em seu brilhante voto, que o texto constitucional não estabelece, como suporte fático da regra desonerativa, as receitas decorrentes da operação mercantil de compra e venda, mas as receitas decorrentes de exportação, nas quais, obviamente, se incluem as decorrentes das variações cambiais. Ademais, impende salientar que o risco é parte integrante da própria atividade comercial, de modo que os ingressos patrimoniais decorrentes do risco a que o comerciante se expõe ao realizar a operação de exportação estão evidentemente inseridos no conceito de receitas previsto no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Nessa linha, refiro as ponderações lançadas pela desembargadora federal Luciane Amaral Corrêa Münch ao apreciar a matéria no tribunal de origem. E aí transcrevo um pequeno trecho do voto de Sua Excelência, no sentido de que são receitas de exportação todos os valores resultantes da realização da venda de mercadorias para o exterior, inclusive as variações monetárias delas decorrentes, tendo em vista serem igualmente integrantes das aludidas receitas. Inaceitável, assim, outra classificação dessas receitas que não as vincule ao processo de exportação. Por seu turno, e eu aqui reporto-me ao voto que ontem já lancei, no sentido que essa Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida essa questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou uma interpretação teleológica do Instituto, emprestando-lhe uma abrangência maior, com o escopo de assegurar a norma legal máxima, supralegal, máxima efetividade. E aí transcrevo todos os acórdãos a que ontem já me referi e que constam, né, nos excertos representativos da tese, no meu voto, e vou adiantando, senhor presidente, colhendo também precedentes de outros ministros
E termino da lavra de outros ministros, voltando ao caso concreto, digo: corrobora, por fim, o presente posicionamento o fato de a imunidade em questão não ser concedida apenas às receitas de exportação, como bem também destacado da tribuna pela eminente procuradora. A imunidade, ela não é concedida às receitas de exportação, senão às receitas decorrentes de exportação. E o adjetivo decorrentes, na dicção constitucional, confere maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. Evidencia, por consequência, a intenção plasmada na Carta Política de se desonerarem as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. Em suma, eventual variação da taxa de câmbio entre o fechamento e a liquidação do contrato configura receita decorrente de exportação, sempre que seja favorável ao exportador. Logo, as receitas cambiais relativas à exportação estão abrangidas, sim, pela imunidade do artigo 149, parágrafo 2º. Isso posto, conheço do recurso extraordinário da União, mas nego-lhe provimento, assentando a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente dessas variações cambiais ativas ou positivas obtidas nas operações de exportação de produtos. É como voto, senhor presidente. Ministro Teori. Presidente, eu vou acompanhar o voto da eminente relatora, fazendo aqui também o registro de que no Superior Tribunal de Justiça, olhada essa mesma questão, sob o ponto de vista da legislação infraconstitucional, a conclusão foi exatamente a mesma. Agora, examinando a questão sob o ângulo da alegada ofensa ao artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, se verifica que, antes de ofender tal dispositivo, o acórdão recorrido lhe dá adequada concretude, de modo que eu voto também por negar provimento. Ministro Fux. Senhor presidente, agrado plenário, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e alunos aqui presentes, eu até gostaria, senhor presidente, de destacar que eu costumo sempre dizer que quando nós caminhamos, que vai à frente é o nosso passado. E, num determinado momento da minha vida acadêmica, eu pude exercer a minha profissão no Rio Grande do Sul exatamente na Unicinos, e aqui estão presentes alunos da Unicinos. Senhor presidente, eu tive a honra e o prazer de participar de órgãos colegiados com o ministro Teori Zavascki, desde a época em que nós ingressamos no Superior Tribunal de Justiça. Participamos da primeira turma, participamos da primeira sessão e da Corte Especial. E enfrentamos efetivamente essa questão relativa à variação cambial nos contratos de exportação. E, basicamente, o que nós entendemos é o seguinte: se ontem, por exemplo, naquele belíssimo voto, e hoje não menos belo voto da ministra Rosa Weber, havia dúvidas sobre a receita, sobre o conceito de receita, se era receita ou não a transferência do crédito ICMS, hoje nós temos absoluta certeza de que essa diferença entre o fechamento e a liquidação do contrato de exportação, havendo variação cambial, isto é uma receita aleatória, que pode ser para mais positiva ou pode ser negativa. Naquela oportunidade, eu trouxe o trecho que nós assentávamos, que serviu de base até, se não me falha a memória, para um recurso repetitivo. O que nós assentávamos na época era o seguinte: o contrato de câmbio realizado entre empresa exportadora e instituição financeira reconhecida pelo Banco Central do Brasil, do qual eventualmente podem decorrer variações monetárias positivas ou negativas, não constitui negócio apartado da operação de venda ou prestação de serviço ao exterior, mas mecanismo indispensável à sua efetivação, não podendo ser tributado na forma do disposto do artigo 9º, que é o que pretende a Fazenda Nacional, da Lei 9718, uma vez que acobertados tais valores por regras de imunidade e de isenção. Naquela oportunidade, nós citamos a legislação infraconstitucional superveniente que criara
a isenção, mas também dávamos uma interpretação bastante extensiva à imunidade do artigo 149, parágrafo 2º, inclusive deduzindo que a interpretação restritiva poderia se aplicar até mesmo à legislação infraconstitucional. Mas a imunidade do artigo 14, ela era merecedora dessa interpretação quase que literal, porque isso é uma receita decorrente da variação que poderia até ser negativa. E então assentávamos isso até com base na menção a um recurso extraordinário 101.441/5 do Rio Grande do Sul, aqui do Supremo Tribunal Federal, e com foco também no fato de que o pós-positivismo acabou por erigir um estatuto do contribuinte. Então, o sujeito, hoje em dia, devedor de tributos, não é mais um objeto de tributação, ele é um sujeito de direitos. Então, fica muito claro entender que se entre o fechamento do contrato de exportação e a liquidação houver uma vantagem pelo pagamento da exportação, porque houve uma oscilação da cambial, isso evidentemente é uma receita, é receita positiva, e a Constituição Federal ela é claríssima ao estabelecer no artigo 149, parágrafo 2º, que as contribuições sociais de intervenção no domínio e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Não há um contrato apartado de câmbio e outro de exportação. O que há são negócios imbricados que geram resultado nesse sentido positivo pela variação cambial, no caso concreto, como poderia ter sido negativo. Parabenizando mais uma vez a ministra Rosa Weber por essa reiteração da beleza do voto de ontem e hoje, eu acompanho Sua Excelência integralmente. Senhor presidente, breves considerações até para diferenciar do voto de ontem, em que eu divergi da douta maioria. Neste caso, diferentemente do RE julgado ontem, não há divergência quanto à natureza do crédito. A variação cambial é receita financeira e esse ponto não é controvertido. O que resta definir é se essa receita decorre ou não diretamente da operação de exportação, de modo a estar abrangida pela regra de imunidade prevista no 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Diferente do caso de ontem, em que, no meu entender, na exata dicção do 155.10a da Constituição Federal, os créditos do ICMS, que são aproveitados na forma de repasses a terceiros, são decorrentes de operações e prestações anteriores à exportação, não se originando, portanto, diretamente da operação de exportação, e depois são cedidos após a venda do produto. Aqui, realmente não tenho dúvida de que a variação cambial decorre diretamente da venda de produtos e mercadorias para o exterior e, portanto, se insere no conceito jurídico de receita de exportação. Com a devida vênia, entendo que a douta maioria, sabe a maioria formada, com a devida vênia, eu entendo de forma diferente em relação ao caso julgado ontem. Neste caso, eu entendo que a receita está imune da incidência do PIS e da COFINS por força do 149, parágrafo 2º, inciso 1. Saliento que as minhas posições no referido julgamento e neste agora de hoje não parte de uma interpretação restritiva ou ampliativa da regra de imunidade, mas de uma interpretação teleológica, como tem sido a tônica adotada por esta Corte. No meu entender, a vontade do legislador é de não exportar tributos. A vontade do legislador é não exportar tributos. E não a de garantir a não incidência tributária a operações internas, ou mesmo créditos gerados e aproveitados no mercado interno por força de não cumulatividade. Por diversas vezes, esta Corte consignou, interpretando essa mesma regra de imunidade, que o transporte de mercadorias destinadas à exportação não estaria abrangido pela imunidade. Se interpretarmos a expressão receita de exportação
de modo a abranger toda e qualquer receita que seja gerada na cadeia que antecede a operação de exportação, daqui a pouco estaremos considerando imune até a receita gerada no início da cadeia produtiva, ou mesmo serviços contratados nessa cadeia, o que, a toda evidência, não corresponde à vontade do legislador constitucional. Digo isso para demarcar as situações. Todavia, no caso em apreço, a própria União reconhece em seu memorial que a discussão aqui se dá à luz do 149, parágrafo 2º, inciso 1, sobre a constitucionalidade ou não da incidência da contribuição do PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida, leia-se originada, nas operações de exportação de produtos. Por fim, não me convence o argumento de que, na legislação de regência, as receitas financeiras teriam classificação contábil diversa das receitas de venda de mercadorias e serviços. A classificação contábil, embora tenha sua importância, não é determinante para fins de incidência tributária. Aliás, eu usava esse argumento no julgamento de ontem, exatamente para entender que era receita, que essa classificação não é determinante. Outra não pode ser a conclusão, como já afirmei acima, senão que as receitas financeiras decorrentes das operações de exportação são receitas decorrentes diretamente da exportação, estando, pois, imunes das cobranças relativas a COFINS e ao PIS. Diante do exposto, tenho que, no caso, as receitas financeiras originadas da operação de exportação não se aplica o disposto no artigo 9º da Lei 9.718 de 98, por força do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. E, assim, acompanho a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso da União. Senhor presidente, peço vênia ao ministro Dias Toffoli, mas acompanho o brilhantíssimo voto da ministra Rosa Weber, exatamente nos termos... Está acompanhando a relatora. Ele também negou provimento, desculpa, ministro. Demarcou que era receita e as diferenças em relação. Portanto, então, neste caso, estou acompanhando, sem qualquer divergência, a ministra Rosa Weber para negar provimento ao recurso, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, a ministra Rosa Weber, a meu ver, esgotou o assunto. Eu, sem mais argumentos que possa aduzir ao notável voto, eu acompanho integralmente. Presidente, acompanho o magnífico voto da ministra Rosa Weber. Marco Aurélio. Presidente, entre ontem e hoje, há uma diferença substancial. E refiro-me aos julgamentos. Ao julgamento de ontem e ao julgamento de hoje. Não sob o ângulo do direito constitucional, mas sob o ângulo da ótica da Fazenda Nacional. Quanto à transferência de créditos do ICMS, sustentou a Fazenda que se teria receita. Já no tocante à variação cambial, ela tenta desqualificar ao quantitativo, se positivo, porque se negativo será considerado como despesas, como receita. Diria, presidente, repetindo um verso popular, que o vento que venta lá, venta aqui também. E que, no caso, a origem em si, temos que perquirir, temos que buscar a origem da diferença. A origem em si está na exportação. E ocorre porque não se tem a coincidência entre a venda e o recebimento do valor. E aí há a variação da moeda, que no caso geralmente é dólar ou euro, né? E, logicamente, não pode o exportador receber em moeda estrangeira. Creio que se tem realmente a matéria como esgotada, presente a imunidade do 149, parágrafo 2º da Constituição Federal, e os pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça são reiterados, né, nesse sentido.
Cito o acórdão que está, inclusive, referido no acórdão impugnado mediante o extraordinário do ministro Peçanha Martins, saudoso ministro Peçanha Martins, acordo do ministro Arnaldo Esteves Lima, do ministro Castro Meira, do ministro Benedito Gonçalves, da ministra Eliana Calmon. Acompanho, presidente, a relatora, também a cumprimentando pela percussiência do voto proferido e declaro, desprovendo o recurso, declaro a inconstitucionalidade no artigo 9º da Lei 9.718, de 98, da expressão da contribuição PIS, PASEP e da COFINS. É como voto. Também eu acompanho a relatora, proclamo, negando o provimento ao recurso, proclamo o resultado, recurso desprovido, decisão unânime, não é isso, ministra Rosa?